Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Boa noite, pessoal. Começando em grande estilo com o Paulinho da Viola, a nossa penúltima semana do primeiro ciclo webinar do Sindmuse. A gente já teve muita coisa por aqui, a gente já teve a Ulisses Esteves, Carolina Valverde, Alexandre Negreiros, Renato Borges, Thiago Gomes, Brenerata, RH Pito, Anjo Caldas, Simone Lial, Flora Milito, Cassiane Tamilheiro, doutora Ludmila e doutor Garcia, nossos advogados, Nelson Faria, Ernesto Gonçalves, e agora tem as quatro finais, né? 2 essa semana e 2 semana que vem. Então, hoje a gente tem 2 figuras muito importantes para o sindicato, que estão sempre próximos, participando, né, da sua diretoria, da sua gestão, ou como companheiros ali de luta. Então, vou chamar aqui a nossa mediadora de hoje, que é a flautista Andréa Ernest Dias, e o compositor e ator e mais um monte de coisa, Tim Scala. Boa noite, Andréa. Boa noite. Boa noite, Tim. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nesse webinar para a gente falar de assuntos tão importantes, né, que dizem respeito à nossa classe, à nossa atividade, à nossa categoria profissional. E é sempre muito bom poder trocar essas ideias e levantar debates que certamente vão contribuir muito, né, para o prosseguimento dessas atividades, né? Então, eu felicito muito o Sindmuse, Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, que eu tenho a felicidade também de fazer parte da diretoria como suplente, de ter contribuído com outras gestões também, assim como o Tim Scala. E, assim, da maneira que a gente pode, voluntariamente, sempre nos mexendo aonde é possível, né? Mas a gente acho que esses movimentos também eles vêm contribuir para a permanência desse status do sindicato, né? Como representante da categoria. Então, acho muito bacana esse processo também. Agora a gente está entrando nesse ciclo webinar, você promovendo brilhantemente esse ciclo, né? Abertura com Paulinho da Viola, hoje não podia ser melhor para a gente. Muito bom, muito legal. Esse mar que a gente navega, né? Ele tem muitos sons, ele tem muitas ondas, né? E essas ondas vão e vêm, e a gente vai ao sabor das ondas às vezes, e às vezes a gente vai enfrentando essas ondas, como agora a gente está enfrentando essa pandemia, cada um aqui da sua casa, do seu lar, né? Cai como uma luva, inclusive, porque eu estou em Navegantes. Então, estou navegando mesmo. Sintonia total. Exato. Então, hoje, assim, me incumbiram, assim, de mediar um assunto que é muito, muito bom para mim, né? Porque, como vocês sabem, eu sou uma intérprete de música, né? Sou uma flautista há muitos anos já. Tenho uma vida profissional, eu costumo dizer que uma ficha corrida já bem grande. E, assim, me colocando no lugar da intérprete, estou sempre em contato com essa figura, essa coisa mais importante para o intérprete é estar lidando com esse compositor e a sua obra, né? E eu tenho uma enorme felicidade de ser parceira do Tim e de ter interpretado várias das suas peças, né, e de ter participado de vários espetáculos teatrais, musicais, premiados sempre, como o Green, o Macuru, enfim, as trilhas sonoras para televisão. O Tim Scala é esse ser polivalente e que a gente tem a felicidade de ter como colega, né? E, tipo, não dá para nunca recusar um chamado do Tim, porque são sempre coisas muito boas de se tocar e sempre um respeito enorme que ele tem pelos seus colegas e seus parceiros, né? Então, as atividades sempre correm assim, com uma fluidez muito grande, e isso é muito importante para a gente que é profissional e
e que não haja nenhum tipo de contratempo desnecessário, né, além daqueles que já são da natureza mesmo da profissão, né? Mas, assim, trabalhar com Tim Rescala é sempre uma honra e um prazer muito grande. Então, eu vou chamar aqui, passar aqui a bola para ele e dizer a ele que, Tim, você é um cara que eu respeito demais. Obrigado, demais, obrigado, né? obrigado, Zélia, pelas palavras de carinho aí, de força, e enfim, vamos lá, né? Eu quero inicialmente agradecer o convite, eu fico muito feliz de manter essa colaboração com o sindicato, além de um simples associado, mas procurar colaborar sempre. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, esse somatório vai significar muita coisa, né? Então, às vezes a gente tem na nossa trajetória momentos que a gente pode colaborar mais, outros que está mais difícil, mas o importante é nunca esquecer que existe o sindicato nos defendendo, né, nos ajudando a seguir na profissão, né? Então, justamente por isso que eu sugeri que o tema fosse esse, né? O compositor profissional, né? Porque eu vou tentar discorrer aqui sobre a atividade profissional do compositor, quem se dedica full time a essa atividade, como o meu caso, né? Então, eu queria inicialmente fazer esse preâmbulo dizendo o seguinte, que a profissão, né, de compositor, né, ela tem quase praticamente que uma data marcada para começar. A gente conseguiria até fixar uma data, mas eu acho que uma data importante a ser fixada ou detalhada não é exatamente essa, mas sim quando a música passou a ser considerada aquela que se chama, né, de música pura entre aspas, né, não é pura no sentido, né, da pureza musical, mas é aquela música que não está atrelada a qualquer outra linguagem. Isso por quê? Porque até isso acontecer, que foi no século XVII, a música sempre foi uma manifestação ligada a outras atividades, ou seja, ela sempre foi aplicada a alguma coisa, ela sempre foi funcional, né? Então, ela nasceu para isso, para corroborar com outras situações. Então, a gente pode lembrar, e aí os colegas podem ir lembrando, cada um lembra de uma coisa na sua mente, ou seja, ritualística. A música pode ser ritualística em rituais diferentes, ela pode ser militar, né? Quem é que não viu nenhuma vez aqueles filmes de batalha que tem os exércitos se enfrentando e tem ali os músicos tocando lá na frente, muitas vezes os primeiros a morrer, né, para embalar lá o exército, tocando gaita de fole, tocando tambor, né, para incentivar a tropa. E litúrgica também, além de tribal, ela pode ser litúrgica, como aconteceu no caso da igreja. Então, a música está presente na sociedade desde que o mundo é mundo, né? Não é o caso aqui de tentar precisar quando a música começou a ser a música, né? Mas essa data que um historiador, musicólogo, ele destacou isso num livro muito interessante chamado Triunfo da Música, né? Tem esse livro em português que eu recomendo a vocês a leitura, que é o escritor Tim Blenheim, é o meu xará, e que ele descreveu que em 1672 aconteceu o primeiro concerto que se tem notícia realizado na Europa e organizado, né, com o sentido de obter fundos, ou seja, e foi anunciado como música tocada por excelentes mestres. Foi a primeira vez que se tem notícia que se cobrou entrada, ou seja, até então a música era desenvolvida de forma artesanal. Então o músico ele era um artesão como qualquer outro. Então se a gente imagina que o contexto da música dentro do reinado, né, dentro de uma situação da realeza, né, dentro de um castelo, né, o músico ele comia junto com os outros artesãos, com o alfaiate, com o cozinheiro, com o jardineiro, ele era um deles. Pouco a pouco, o status desse músico começou a mudar, né? E ele foi sendo cada vez mais considerado como alguém que está acima, né, daqueles outros artesãos, porque a música foi sendo cada vez mais admirada. Então, ela foi deixando aquela situação simplesmente como música aplicada ou música funcional, como, por exemplo, a música de câmara,
que a gente não pode esquecer que a música de câmara tem esse nome, câmara, que é câmara de italiano, né, que é quarto, porque ela é tocada em espaços pequenos e muitas vezes em quartos mesmo, né? E muitas vezes em situações íntimas, né? Há relatos disso. E há relatos da utilização de músicas nas situações mais curiosas. Por exemplo, Fogos de Artifício Reais de Handel foi escrito para fogos de artifício, para um momento em que houve uma exibição de fogos de artifício, então a gente pode imaginar se realmente foi possível escutar a música de Handel, né? Mas o importante é que a música ficou, né? E se a gente segue lembrando outras situações em que a música foi considerada e foi composta para alguma coisa, a gente pensa assim, o que motivava a criação musical? O que motivava a criação musical era a necessidade. Então, os trovadores, o que os trovadores eram? Eles eram, na verdade, jornalistas, eles eram mensageiros do que acontecia na corte e faziam isso cantando, né? Então, a gente sabe que a forma musical, né, daquilo que a gente pode até dizer que é uma canção, mas, na verdade, o mais correto é dizer que é uma trova, é uma série de estrofes em que a música vai sendo feita de forma cíclica, contando um determinado relato, né? Assim como eram, né, os mensageiros do rei que liam as coisas, ou seja, os arautos, né? Então, o trovador não era nada mais do que um arauto, um jornalista musical da época. E esse, um cronista social, só que cantando, né? E isso foi seguindo. E se a gente pensa assim, quem eram aqueles que encomendavam as músicas para os compositores, né? Se não era a realeza, era o quê? Era a igreja, notadamente, né? Então a gente vê que muitas das grandes obras, aquelas que são consideradas até hoje as grandes obras de grandes compositores, como Bach, como Beethoven, como Mozart, foram encomendadas não só pela realeza, mas também pela igreja, né? E se a gente faz um paralelo do que acontecia naquela época para o que acontece hoje, né? Infelizmente, a igreja já não encomenda tanta música como antigamente, né? Não se tem mais o mestre de capela, os compositores nem da corte, nem compositores dentro daquela situação. Mas a gente tem outras situações que são muito parecidas. Então, quem é que encomenda música hoje em dia? 5 segundos para o pessoal pensar. O mundo audiovisual, né? Sim. Principalmente o mundo audiovisual, ou seja, a televisão, o cinema, os vídeos institucionais, a publicidade. Como eu estou, por exemplo, aqui em Navegante, estou fazendo um trabalho no Parque Beto Carreiro. Os parques de diversão, os museus, enfim, há uma vasta gama de encomendas de música para situações as mais diversas, né? Para consultórios, seja lá o que for, né? Mas são outros aqueles que encomendam as músicas, né? Não é que eles não existam mais, eles existem sim, só que eles estão em outros lugares. Os games, por exemplo, a gente sabe que o mercado de games hoje em dia é maior do que o mercado de cinema, né? Então, assim, é onde esse mercado de fato existe e é onde, obviamente, circula o dinheiro que faz com que este mercado fique ativo, né? Então, quando eu menciono digamos, aqueles contratantes do compositor de hoje em dia, eu reforço essa figura do compositor como artesão e como profissional. Ou seja, nós temos dentro da nossa atividade de músicos, né? Muitas vezes você exerce várias atividades. Você pode ser um instrumentista e um compositor, ou um instrumentista e regente, ou um compositor e professor. Muitos se dedicam ao magistério ou à pesquisa, né? Ou às duas coisas, né? Mas há também aqueles que se dedicam exclusivamente a alguma dessas atividades, né? Dependendo, obviamente, da escolha pessoal de cada um. Até determinado ponto da minha vida, eu exercia coisas correlatas, funções correlatas, até o momento em que eu optei, de fato, pela a função, basicamente, de compositor. E aí eu gostaria de fazer uma pausa, né, um killzinho aqui, né, no assunto e passar para a minha experiência pessoal. Por quê? Porque aí eu vou tentar demonstrar como que eu cheguei nesse ponto
né, de assumir a composição como atividade profissional, né? Certo. Eu sou filho de músicos, né, especificamente de cantores. Meu pai era barítono do coro do Teatro Municipal, trabalhou lá praticamente 40 anos, né, quase que a vida inteira dele. E minha mãe era cantora e organista, trabalhava mais em igrejas, né, igreja católica, cantava casamento, missa, etc. e tal. E eu e meu irmão começamos a estudar música cedo, né? Meu irmão também, eu tenho um único irmão que também é cantor, que é tenor e também do Teatro Municipal, né? Que é o Zé Rescala, que é o Zé Rescala, integrante que do está coro lá no teatro, né? Eu acho que daqui a pouco ele já pode se aposentar, se quiser, pelo tempo que ele está lá. Meu pai, por exemplo, que foi corista durante anos, ele entrou lá como o que chamavam lá de comparsaria, né? Antes de ser do coro, e comparsaria figurante, né? Ele fazia inicialmente figuração de ópera e depois ele passou para o coro. Né? Mais uma categoria dentro do ofício, né? Exatamente. Enfim, e aí a gente tinha o hábito de frequentar as salas de concerto, felizmente, e principalmente o Teatro Municipal, né? A gente frequentava e a brincadeira é ver quem é que descobria o nosso pai primeiro, né? Porque como ele era do coro, né? A gente ficava vendo assim no meio do coro onde estava ele. Achei, né? Quem era o primeiro. E, obviamente, né, paramentado com alguma figura, com algum figurino, né? Assim, exatamente. Então, deve ser mais difícil ainda localizar, né? Exatamente, né? De longe do Teatro Municipal, da galeria, né? Lá do balcão simples, né? Mas, de qualquer forma, a gente tinha esse hábito, e eu me lembro de ter assistido, e muitas vezes, 2 óperas numa semana. Né? 2 óperas diferentes numa semana, para você ver a diferença da situação de hoje. Né? Isso porque o Teatro Municipal fazia parte de um circuito internacional de ópera, né? Recebia grandes companhias, né? Enviava os seus artistas também para cantar em outros lugares. Mas, enfim, eu gostava muito de frequentar. Isso foi muito importante para mim anos depois, quando eu passei a trabalhar com dramaturgia também, toda aquela convivência com o Teatro Municipal e com saber cantar uma história, não só contar, mas cantar uma história, foi fundamental para mim, né? Não foi à toa. E eu gostava muito tudo me encantava, e eu perguntava assim, eu queria sempre, no final da ópera, apertar a mão do maestro, né? E apertei a mão de um monte de maestro, né? Morelenbaum, Trabicheves, que todo mundo quer aparecer. Não, era apertar a mão, eu queria ir no final dos bastidores. E um dia eu cheguei para o meu pai e perguntei assim, meu pai, é o seguinte, o que dá mais dinheiro? É ser jogador de futebol ou ser maestro? Ele falou, ser maestro dá muito mais dinheiro. Ele me enganou, falei, pô, então você é maestro. Porque todo brasileiro acha que joga bola bem, né? Também tem isso, né? E você joga bola? Eu jogava lá, mais ou menos, achava que jogava bem, mas enfim, todo mundo acha que é um bom técnico de futebol e bom jogador. Mas enfim, quando eu cheguei aos meus 15 anos, foi quando eu decidi realmente ser um profissional, né? Eu tive um ensino musical tradicional, no sentido de desde iniciação musical, 7 anos de idade, no Conservatório Brasileiro de Música e também na Escola de Música do Passeio, né? Que depois eu vinha fazer o curso médio, teoria musical piano, assim como na Escola de Música Vila Lobos também. Mas, como os meus pais não tinham muitos recursos, né? Eu não tinha condição de estudar, de fazer um estudo de música em separado, em particular, né? Até então. E a minha vida inteira eu estudei em escola pública, né? Tanto no primário quanto no ensino médio, né? E também na faculdade, que eu depois vinha fazer licenciatura na Unirio, né? Mas então, aos 15 anos, eu decidi ser músico profissional, ou seja, resolvi, vou fazer isso da minha vida, e aí pensei, bom, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Aí eu perguntei para o meu pai o que eu faço. Não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me registrar como músico, né? Então, eu falei, aí perguntei qual é o protocolo. Assim, você tem que ir na ordem dos músicos e fazer prova. Eu falei, muito bem, então, eu já estudava música, me preparei, fui saber o que era, né, lá o currículo da prova, estudei, me preparei e fui fazer um dia lá a prova, não me lembro mais que ano, mas isso foi década de 70, em meados da década de 70, talvez 75, 76, por aí.
E fui fazer a prova. Tinha uma prova prática, que era um solfejo e uma prova escrita. Quando chegou na hora do solfejo, né, eu todo animado lá, com meus 15 anos, a pessoa que ministrava lá a prova perguntou, bom, temos aqui um solfejo, quem quer ser o primeiro? Aí eu, né? Aí todo mundo olhando para mim, o garoto tem que estar animado e tal, né? Aí eu falei, muito bem. Aí lá, a pessoa que foi ministrar a prova abriu uma gaveta, tirou um papiro, um papel lá de música com um solfejo, que devia ter uns 30 anos ali, porque o negócio já estava rasgado, remendado com fita durex, e era aquilo ali. Ele botou lá na mesa, aí o solfejo fácil, assim, de dó maior, tá, eu li, eu falei, muito bem, tá perfeito, ok, agora o próximo. Aí, para os outros, ele botou o mesmo solfejo. Eu falei, ué, mas você não vai mudar o solfejo? Não, esse aí tá bom, ou seja, os que vieram depois de mim, simplesmente ouviam o solfejo. Colaram, né? Eu falei, pô, mas esculhambação, assim não vale, né? Eu falei, muito bem. Aí passamos para a segunda parte, né? Segunda parte, eu tinha estudado, né? Tinha me preparado, quando eu olhei ali, eu falei, pô, tá mole, né? Comecei a fazer direto a parte teórica. Aí, nessa hora, entra o presidente da ordem, na época, que era um militar, me lembro o nome dele, com um rapaz, né? E diz para a pessoa que estava ministrando a prova, olha, esse aqui é o fulano de tal, filho do general tal, ele quer muito ser músico, olha pessoal, tudo bem, você, tudo bem, não. Então esse rapaz quer ser, mas daí, veio aí um negócio na carteira para ele aí e tal, assim, né? Escancarado na frente de todo mundo. Aí eu falei, caramba, que explicação é essa? Aí o cara do meu lado era um advogado que disse assim, escuta, quando o presidente saiu, falou, olha, eu sou advogado, mas eu não queria ser músico também. Dá para você fazer a prova para mim aqui, que eu não estou entendendo? Eu falei, me dá aqui que eu faço para você. Já que meio esculhambação mesmo, eu falei. Mas, assim, mesmo diante dessa situação, eu falei assim, bom, eu não desanimei, porque uma coisa é você assumir a profissão, assumir a sua atividade. Outra coisa são as condições que aparecem que você tem que enfrentar. Mas o que eu vi? Eu vi, assim, logo de início, que eu precisava achar o meu lugar, né, profissionalmente, né? E nessa época, até então, a minha intenção era ser pianista, clássico. Né? Sendo que, em termos de repertório, eu já estava... Pode falar. Só uma partezinha, assim, porque você fez essa prova aí na Ordem dos Músicos, década de 70, né? A ordem era uma ordem recente, né? Assim, porque data do início dos anos 61, e depois, nos anos 70, já veio essa intervenção, mas a ideia da ordem não é essa esculhambação, justamente é a qualificação. Com certeza. Mas a gente foi, a coisa foi a pouco se deturpando, né? E acontece a situação que aconteceu. Inclusive, ela foi fundada por pessoas extremamente libadas, né? Com toda a inauguração da ordem de Pixinguinha, Siqueira, né? Mignone, assim como Esbate, né? O Vila, ele morreu antes da fundação, mas ele já estava ali na base dessa questão, né? Eu acho que foi 60 ou 61? 61, eu acho, a criação da ordem. Foi o que eu nasci. Era só uma parte, assim, só para a gente também... Não, com certeza. Uma melhorada na imagem. Uma melhorada. Aí diante dessa situação, eu que queria ser pianista, eu já me interessava pela linguagem da música contemporânea, né? E aí o primeiro e o único concerto que eu fiz, que foi na Escola de Música Vila Lobos, numa apresentação final, foi de repertório de música contemporânea, né? E ali, evidentemente, as pessoas, quem gostava daquilo elogiou e tal, mas dali eu já vi que, em termos de mercado, seria muito difícil eu me encaixar como pianista especializado naquele tipo de repertório, né? Foi então que eu passei a ver de que forma que eu poderia sobreviver como músico, né? E seguindo a minha trajetória em termos de aprendizado, né? E aí o diferencial que eu aponto é que, ao mesmo tempo que eu fazia escola de música e escola de Vila Lobos, estudava piano, eu praticava música popular. Isso sempre aconteceu comigo, né? Então, isso eu acho que fez a diferença, anos mais tarde,
quando eu estava me estabelecendo melhor profissionalmente, da mesma forma que a influência da parte da dramatúrgica do teatro, né? Por quê? Porque aquilo tudo já estava dentro do DNA, né? Já estava dentro do meu histórico, né? E a prática e a composição da música popular, concomitantemente com o aprendizado e a minha prática da música de concerto, né, me ajudaram muito em seguida, né? Então, até o momento em que eu fui conseguindo trabalhos profissionais, o que eu fazia profissionalmente era dar aulas ou de piano, ou de harmonia, ou de violão, na época eu tocava violão, e começando já para outras matérias, como harmonia, né? E tocava também, fazia sub da minha mãe na igreja, né? Tocava órgão em igreja, casamento e tudo, até missa fúnebre eu toquei, num torcedor emérito do América, mas enfim. E fui também trabalhando como arranjador de música popular e também como pianista. Até que, em 80, veio o primeiro... não sei se vocês continuam me ouvindo, porque aqui está mostrando que tem algum problema de conexão. Aqui está bem. Tá. Aqui tá. Acho que melhorou agora. E aí veio o primeiro convite para eu trabalhar em teatro, né? Porque até então eu estava ainda procurando onde me encaixar em termos profissionais, né? Sempre aqueles trabalhos corridos, né? Que não tinham regularidade, né? Totalmente freelancer, né? E eu tentando me encaixar em alguma coisa. Quando me chamaram para convidaram para fazer a primeira vez direção musical de teatro, foi uma peça chamada Happy End, que era Brecht Weill, que era um chamado pessoal do Despertar, né? E que eu fui trabalhar como pianista e diretor musical junto com o Ronaldo Diamante, contrabaixista. Né? E aí eu pensei, então acho que é aí que eu vou ganhar dinheiro. Foi um livre engano, não ganhei dinheiro nenhum, mas gostei daquilo. Você sobreviveu. Né? Dava para sobreviver. Tim sumiu. Agora caiu. Será que ele volta? Acho que volta. É uma pena, a imagem dele tá ruim, né? Mas o áudio dele tá perfeito, a gente consegue ouvir bem, né? Acho que é muito... Vou botar aqui uma... É isso. Fala, pode falar. Não. Faz você seu roteiro. Eu ia botar aqui os boa tardes, só para ficar registrado o pessoal que está aqui. Depois essa é a audiência do Facebook, é a audiência do... tanto Facebook quanto... né? Aparece o íconezinho aqui, ó. A Cátila está no YouTube, o Tim está voltando. Deixa eu só aparecer aqui a conexão. É muito interessante essa retrospectiva que o Tim está fazendo, né? Porque ele vem desde a juventude dele, né? E é uma coisa ininterrupta, né? Assim, é uma atividade que ele exerce ininterruptamente desde então, né? Desde essa decisão dele se tornar, né, músico profissional e depois da decisão dele ser um compositor, né? Então, nós que vivemos ali no Rio e trabalhamos, ele é com o Tim muito próximo, eu tenho uma relação com ele mais a partir da década de 90, mas desde os anos 80 acompanho o trabalho dele nos teatros musicais, na parceria com a Estela Miranda, com o Pedro Cardoso. O Tim foi ator de cinema, né? Me lembro de uma noite que a gente... De cinema? Tinha um filme, depois ele vai dizer o filme, mas eu lembro que ele era um superstar, chegando no cinema Ipanema, na Praça Nossa Senhora da Paz, tinha rescalada, igual Hollywood, assim, e aí luzes pela praça, assim, tapete vermelho para o Tim, ele era... Agora eu não estou me lembrando do nome do filme, mas eu fiquei tão impressionada com esse status, assim, de estrela do Tim, né? E era uma coisa muito ligada ao humor também, né? E depois ele vai poder dizer como ele se inseriu também em tantas formas de expressão, né? Além da música séria, da música de concerto, né? Mas como ele lida com o humor na música de concerto. Exato, isso que eu ia falar. Para mim, eu tinha, assim, né, não sei se é uma questão de geração, mas, assim, de contato também, é a coisa do humor, né? Não só na música de concerto mesmo, né? Uma vez eu vi a Maria Tereza Madeira interpretando um bêbado
tocando piano, não sei se você já assistiu essa. Já, essa peça é maravilhosa. Maravilhosa. E fora os roteiros, as peças, o romance policial, né? Assim, até o meu filho amava o romance policial, assim. O teatro musicado mesmo, né? É uma expressão muito difícil, inclusive, porque aquilo que a Maria Tereza faz parece muito simples, mas é dificílimo. Dificílimo ela tocar aquela partitura, fazer aquela interpretação de atriz ao mesmo tempo, né? E não deixar a peteca cair em nenhum momento, né? Dessa construção musical, dessa construção poética, que é muito... Fora a performance da Maria Tereza, que é sensacional, né? Exatamente. E mais recentemente também ele fez a homenagem ao Kohlreuter, né? O Tim sempre é um discípulo do Kohlreuter, e já participei das comemorações de 80, 90, 100 anos do Kohlreuter, sempre sob a direção dele, orientação, né? E por isso também tive uma aproximação com o próprio Kohlreuter, através do Tim, né? Ele regeu o Vuli, a gente tocando, e o Tim sempre coordenando essas atividades. E aí, mais recentemente, ele, na última Bienal de Música Contemporânea, ele apresentou a peça Dodeca Funk, que conta a história do Kohlreuter, né? Mas de uma maneira bem humorada, né? E e encenada, né? Então tem um MC, tem uma cantora, tem 2 MCs, uma cantora e um cantor, o próprio Tim manipulando os sons, instrumentos acústicos, né? E roteiros para a gente seguir. Assim. São sempre partituras que a gente pode mergulhar e sempre descobrir muita coisa. Né? Então... O Tim está tentando entrar, eu vou pedir para ele entrar pelo celular. Deixa eu só dizer aqui para ele que eu não consigo abrir para ele, rapidinho. Aqui teve alguém que assistiu Happy End, pessoal do Despertar, Teatro Cândido Mendes, Luciana Lumix, que legal. Eu não vi essa Happy End, ainda não, acho que eu não morava no Rio ainda. Mas eu sei que o Tim é uma pessoa muito presente, né? Fora disso, é um articulador também de associações, né? Como a Musimagem, como a própria ação dele em relação ao direito autoral no Sindicato dos Músicos, né? Um defensor e um batalhador por essas conquistas, né? E pela preservação dessas conquistas todas. Então, fala um pouquinho disso, André. Como é que foi? Porque as gestões que eu estive lá no sindicato, o Tim já estava como suplente, ou em alguma função assim, que eu não tive tanto contato com ele. Mas como é que foi a atuação do Tim no sindicato? Você que esteve mais próximo. Eu, nessa ocasião, também era gestão da Débora Scheine, e ela constituiu também uma plataforma, uma chapa muito interessante, e também que passava por vários assuntos, né? E eu sei que especificamente esse do direito autoral era um que o Tim encampou, né? E ele pode dizer depois melhor quais foram os pontos que foram abordados, enfim, mas foi uma batalha, inclusive junto ao Congresso, né? E eu sei que também tem afora isso, o Tim, ele faz parte, é fundador da Musimagem, que é uma associação de compositores para trilhas sonoras, baseada no Rio, mas é uma associação nacional, e que envolve muitos compositores, né, e pela valorização do audiovisual, da composição para o audiovisual. Tim, você voltou? Tim voltou pelo celular. Vamos ver se a gente consegue. Fala alguma coisa aí, Tim. Alô? Além navegantes. Alô, navegantes. Até que durante esse ciclo a gente teve bastante sucesso assim, nessa coisa da internet, porque tem tudo para dar errado, né? Porque se cair a luz, quando Alexandre Negreiros... Opa! Alô? Agora estamos te ouvindo. Você nos ouve, Tim? Tim? Estou pedindo ajuda aqui.
Deixa eu ver. O Alexandre Negreiros, quando foi fazer, ele estava sem luz em casa, ele fez a luz de velas. Alexandre Negreiros também, ele fez uma live aí sobre a questão dos direitos de autor, né, os direitos conexos. E eu sei que um dos resultados assim, dessa mobilização, por exemplo, foi esse acordo com a TV Globo, que fez que a gente recebesse, nós, os intérpretes, recebêssemos direitos que estavam retidos, né? Então, essa foi uma atuação forte também do sindicato, nessa questão, que a gente, movimentada, inclusive por esse grupo de compositores e que trabalham na TV Globo também, que falavam de cadeira sobre esse assunto, e foi uma conquista muito grande que a gente conseguiu receber os direitos retidos, né? Aí foi uma felicidade na classe, assim, todo mundo, você recebeu, puxa, salvou o fim do ano, não sei o quê. Então, entrou um depósito de dinheiro que a gente nem sabia que estava lá, entendeu? Então, isso é uma conquista, sim, e o Tim estava muito envolvido nisso. Então, o que eu posso dizer, assim, também da atuação, né? Aqui tem até da atuação política do Tim, né, assim, dessa caracterização, porque é um ofício, mas a gente, no ofício, também tem que se considerar um ser político dentro do ofício, né, tanto você, assim como você agora é da diretoria, do trabalho, né, como pessoas que fazem parte de associações, como outras associações existem. Eu fiz parte da Associação dos Músicos da Sinfônica. Oi, estão me ouvindo? Opa! Oi, sim. Eu acho melhor ficar sem o vídeo, né? Melhor. Tudo bem, não tem problema não, porque tá bonita tá essa ótimo, foto. Tim. Tá bonita. Pode. Então, olha só, deixa eu só falar. Sim. Diga. Não, fala. Eu ia dizer que o ângulo não estava me favorecendo muito, mas tudo bem. Não, eu estava falando que você foi mais do que quando, nos anos 80, eu me lembro de você chegando com tapete vermelho para uma estreia de um cinema um filme do qual você era o astro. Tem essas coisas. Mas não é? Só não lembrei o nome do filme. Só falar uma coisa para a Luciana, que ela fez uma pergunta, mas vou deixar a pergunta mais para o final um pouquinho, para o Tim poder acabar essa exposição inicial, tá bom assim? Certo. Tá legal. Então, deixa eu tentar seguir mais adiante, então, para a gente não ficar muito tempo nisso. Enfim, aí quando surgiu essa primeira experiência no teatro, que eu achei que, enfim, ia ter uma opção profissional ali, né, eu vi que não era bem aquilo, mas eu gostei de fazer, né? E me encantou um outro universo, que era o da dramaturgia, e principalmente o fato de você entrar no palco, não da forma como eu entendi até então, que muitos músicos entram, inclusive, que é como se você estivesse ignorando a plateia, né? Eu me lembro que uma vez eu vi um show do Miles Davis em Paris, em que ele tocou de costas o tempo inteiro, o show inteiro, né? Como se estivesse ignorando o público, que não estava de fato, ele só não estava estabelecendo nenhuma relação visual, né? Mas o que me encantou no teatro foi observar que, ao entrar no palco, de alguma forma, você está assumindo uma postura cênica, né? E isso foi influenciando o meu trabalho composicional, ou seja, aquilo que eu fazia dentro do contexto da música contemporânea, né, sofreu influência daquilo que eu via no teatro, né? E foi então que eu comecei a fazer obras assumindo o aspecto cênico, né? E, pouco a pouco, eu fui, então, fazendo experiência. Agora, o que aconteceu comigo foi, além de ter essa formação dupla, ou seja, não só a formação, como também o exercício da música popular como compositor, como intérprete, como, às vezes também como regente e muito como arranjador, foram algumas coisas que aconteceram por acaso, né? Por exemplo, nessa primeira peça já estava faltando um ator no elenco para fazer um personagem que tinha que morrer. Aí o diretor falou comigo, olha, é o seguinte, tem que morrer um personagem, não tem mais um ator para fazer. Você não quer morrer na história? Eu falei, não tem problema, eu estou aqui. Aí
o personagem morria, matava um pianista e ele ressuscitava, né? Depois do final da peça, era uma brincadeira. E aí gostaram da palhaçada que eu fiz. E o que aconteceu? Numa próxima peça, começaram a me chamar, porque além de tocar e de fazer os arranjos, eu ainda fazia uma palhaçada lá, e fazia alguma graça e tal, né? E começaram a me chamar para fazer esse tipo de coisa. E aí me viram fazendo isso e me convidaram para trabalhar como ator, né? E teve isso que você falou desse filme, esse filme chamava Por Incrível que Pareça. Né? Isso, por incrível que pareça. Então, por incrível que pareça, eu fui o ator principal do filme. Foi o ator principal em grande estilo, gente, vocês não estão entendendo. A estreia do Tim Rescala no cinema foi... Agora, essa história que ele contou, eu já tinha escutado ele contar uma vez, que ele descobriu, digamos assim, né, que ele poderia fazer graça também, e essa coisa da postura em cena, que é verdade, né, Andréia? Muitas vezes a gente está tocando lá, tipo assim, que ninguém me olhe, né, como se só o som fosse importante, mas a gente está no palco, né? E eu acho que o músico, em geral, tem muito, sei lá, uma deficiência, talvez, nessa performance, né? Porque tem isso, né, de querer, né, ficar de costas, como ele falou lá, né? E essa história dele foi por um acaso, eu achei muito curioso isso. Realmente, são as propostas também do Tim, né? Mesmo que você esteja, por exemplo, num grupo, fazendo o backstage, assim, dos atores, né? Mas sempre estão em cena, nós sempre estamos em cena, nunca numa posição de músico coadjuvante, né? Assim, a música, né, nas óperas que o Tim faz, nos espetáculos musicados, ele, assim, junto com a dramaturgia, não é uma diferença, assim, né? Do papel do texto e do papel da música. Tão integrado que você rapidamente reconhece uma assinatura também do Tim, tanto na proposta quanto no resultado, né? Então, é muito bom ter essa experiência com o Tim, né? De construção artística, né? É uma coisa de você pensar a arte como uma coisa, né? Sem essa fragmentação, eu só faço a música, né? Você, né, é intérprete, né? Você é intérprete, como você falou, né? Eu sou uma intérprete, né? Então você entra inteira ali, você não entra só com o sopro e os dedos, né? Você entra inteira, né? O Tim, ele tem um vídeo aqui para mostrar, e aí o vídeo, ele está comigo, então não vai ter, creio, problema de conexão, ele está tentando voltar aqui. E aí, de repente, a gente pode combinar que se cair mais uma vez, a gente parte para os vídeos. Isso, né, para a gente poder ter, aí depois ajeita a conexão e a gente bate mais um papo, né? Isso. Deixa eu ver se ele... Eu tinha anotado umas coisinhas aqui, né? Mas é só com ele mesmo. Isso, né? A pessoa fica lá do outro lado, como seria isso no ao vivo, né? Como é que seria ser no ao vivo? Você está ali, de repente você some, né? Como é que seria ele isso? tem que partir da improvisação, né? Isso dá um bom tema, né? Dá um bom tema para pensar uma composição. Se o Tim não tivesse não voltar aqui, ele vai voltar improvisando aqui, né? Vai pegar todos os recursos dele. Mas é isso, gente, estamos aqui. Luciana, você é compositora também? Olha, eu já compus alguma coisa ou outra, mas muito pontualmente, assim, para uma coisa específica. Não tenho o hábito de compor, não. Aliás, por incrível que pareça, hoje mesmo eu estava compondo uma música, assim, para o meu filho, né? Eu acho que essa coisa do filho também tem, então, de ficar cantando, né? Não necessariamente uma coisa que exista, né? De ficar cantando composições, improvisações, né? Eu gosto muito de arranjo, André. O meu barato é arranjo. Que é uma forma de composição, né? Exatamente. Tem que organizar as ideias da mesma forma, né? Assim, né? Quer dizer, não buscar a originalidade, mas a sua própria originalidade está ali também no arranjo, né? Exato. Ele tá aqui, é uma experiência assim, eu não tenho muito assim, não. Eu tenho
toquei tantas músicas, né? Toco tantas músicas dos colegas e dos amigos, e que meu tempo não deu ainda. E também as circunstâncias, né? Quando eu comecei a fazer arranjo, era porque eu tinha um trio de violões e não tinha música popular arranjada para trio de violões. Era só músicas mais eruditas, renascentistas e tal. Não tinha. Então, se eu quisesse tocar Tom Jobim, eu tinha que fazer. Se eu quisesse tocar qualquer outra coisa, eu tinha que fazer, né? Também tem isso, né? De necessidade. Achei bacana ele tocar nesse assunto da música popular, né, de como a música popular no Brasil, nas escolas, ela também vai transformando, né, o próprio músico, né. Então, você sabe, o Tim veio de uma formação de ópera, né, dos pais, e uma coisa mais tradicional, assim, mas, né, mais funcional, digamos, assim, né, e entrou na música popular, a música popular foi abrindo para o teatro, que foi abrindo para o humor, que voltou para a música, né, que se transforma num programa para crianças do rádio, né, que é o Blim Blim Blom, que ele tem semanalmente na Rádio MEC, né, quer dizer, tem um mundo infantil, um mundo adolescente também, que ele consegue envolver e abarcar aí, né, nesse papel que ele exerce. Sim, você vê, ele tá... O Pianíssimo é um selo de música que ele tem dedicado às crianças, né? Uma editora. Assim, são muitas facetas que o Tim tem, que vai muito além. E ele está lá no Beto Carreiro. Que música será que ele está fazendo lá em Beto Carreiro, né? Será que é a música para o quê, né? Para os brinquedos, para... Né, o que será, né? Até curiosa de saber o que ele está fazendo em Beto Carreiro. Deixa eu ver se ele falou aqui comigo. Deixa eu perguntar se eu passo o vídeo. Isso, pergunta se a gente vai ver os vídeos, porque aí ele vai melhorando a conexão. Ele já está aqui dizendo que não sabe mais o que fazer. Vamos ver se eu passo os vídeos. Ele preparou uma série de vídeos mostrando assim, vários trabalhos dele, né? Uma série de vídeos, um vídeo que a gente pode assistir para poder ver essa multiplicidade de atividades musicais do Tim, né? Não, e o incrível é que os estilos são muito variados, são muito diferentes, né? Então, uma pessoa que não conhece dificilmente associaria o mesmo compositor transitar por universos tão diversos, né? Isso é muito impressionante. Né? Ele já viu que ele está digitando aqui. Então, só mais um momentinho para saber o que o Tim vai falar para a gente. Tim Rescala é um gênio, isso mesmo, Antônio. Isso mesmo. É o gênio enorme. A gente está com uma audiência super bacana aqui. Gente, se vocês quiserem colocar perguntas, pode colocar, porque mesmo que não der para responder agora, de repente o Tim responde depois. Ah, tá. Ele falou assim, que eu posso passar um vídeo e explicar para vocês que são encomendas completamente diferentes uma da outra, como a gente vai perceber, né? E aí ele vai escrever um pouquinho sobre cada uma dessas obras dele, caso ele não consiga voltar. Então, eu vou passar o vídeo, que são 16 minutos de vídeo, vale muito a pena ficar atento, porque é muito bacana. Daqui a pouco eu volto aqui com a Andréia. Então, vamos lá. Pode me tirar, né, Lu?
Há muito, muito, muito tempo, lá na África sem fim, a língua era um mistério, o país era Togo Benin. A língua era um mistério, o país era Togo Benin. O lugar mais longe do mundo, mas é o lugar de onde eu vim. E eram tantas bocas precisando mamar, tanto guri não podendo dormir. E eram tantas bocas precisando mamar, tanto guri não podendo dormir. A minha avó preta, dos lábios carmim, pegando na saia, cantava assim. A velha cantiga chegou para mim, voando no tempo de Togo Benin.
Esse aumento da população tem um aumento da demanda para a carne brasileira. A encruzilhada é justamente o país pensar em termos de produção e também pensar na conservação de suas florestas. Os números da Fazenda Recanto são muito significativos. Eles conseguiram triplicar a produtividade por hectare. A Corteva trouxe tecnologia que nos deu a condição de produzir mais sem aumentar a área. Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa no verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Brotar do coração. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei mais chorar. Sou chão sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem cidade. أنا من دونك منهوب مفقود قرب بلا ماء حقل بلا ورود حزن يرتحل حزن يعود من
Sentado em seu trono, ele usava um vestido cor de púrpura, uma mistura de azul com vermelho, e fazia o que os reis sabem fazer, reinar sobre as coisas. Vendo nosso príncipezinho, disse bem alto: "Ah, um súdito, aproxime-se para que eu possa vê-lo melhor." O pequeno príncipe vai se aproximando e, ainda cansado de sua viagem, solta um gostoso bocejo. É contra a etiqueta bocejar na presença do rei, eu o proíbo. Não consigo evitar, fiz uma longa viagem e não dormi. Então o rei disse: "Ordeno que boceje. Faz anos que não vejo ninguém bocejar. Boceje de novo, é uma ordem." Com as bochechas vermelhinhas ele disse: "Assim fico sem graça, não consigo mais. Peço perdão, mas posso lhe fazer uma pergunta?" "Ordeno que me faça uma pergunta." "Majestade, reina sobre o quê?" "Sobre tudo, apontando para o seu e para outros planetas, assim como para as estrelas." "E as estrelas lhe obedecem?" "Claro, no mesmo instante. Afinal de contas, sou um monarca universal." Atenção! Meus peixinhos dourados, essa noite promete. Ser diferente, fantasma ou gente é normal. Estranho seria ser todo mundo igual. Que chato que ia ser se alguém fosse igualzinho a você. Pensar do mesmo jeito, ter a mesma cor e sentir sempre o mesmo sabor. Mais divertido é ter um amigo assim, que é diferente, mas não acha isso ruim. Olhar e conhecer alguém que não parece com você. Saber de outro jeito de ser e de viver, isso a gente tem que aprender. Maribel, fantasmas de navio são diferentes, mas são amigos. É feito o mar e o céu. Maribel, fantasma e gente que se completam. É feito tinta e papel. Nós vamos navegar. 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 Afrouxar a bujarrona, levantar velas! Alô? Oi. Estou ouvindo vocês me ouvem? Sim. Bom, então podemos tentar sim, porque a única forma que eu estou conseguindo aqui realmente é o áudio só. Tá ótimo. Tá tudo tá ótimo. Ótimo, Tim. Foi ótimo ver sua música aí tão diferente, né? Contextos tão diferentes, né? Muito interessante, muito incrível. Foi isso que eu quis exemplificar, né? Porque não houve condição de eu falar sobre essa questão da trajetória, como foi, mas desde essa experiência que eu estava citando no Bar do Cibar, é que eu fui colocado diante de coisas que eu nunca tinha feito antes, né? Então, no Bar do Cibar, por exemplo, que os atores eram Pedro Cardoso e Felipe Pinheiro, eles falavam para mim assim, aqui a gente precisa trocar de roupa, então canta uma música. Assim. Eu falei, não, mas eu não sou cantor. Aí eles falaram, não, se vira. Eu falei, vou cantar o quê? Faz uma canção, mas eu não sei fazer letra. Mas se vira. E aí eu fui me virando, né? E assim com outras coisas, com outras situações que aconteceram até por acaso, como, por exemplo, começar a fazer graça, não intencionalmente, e depois ver que aquilo estava engraçado e aí fazer propositalmente, né?
Ou seja, aquilo que acontecia por acaso, que eu observava, que gerava situações engraçadas, eu passei a levar de propósito para o contexto também da música de concerto, né? E com o tempo, as pessoas, os diretores foram me chamando não só para fazer trabalho como músico, como também como ator, que foi o caso do Chico Anísio, por exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com ele, foi fazendo música e atuando também e também escrevendo, que foi uma outra faceta que eu fui desenvolvendo, que também foi começando a partir da necessidade de fazer e em situações de desafios, né? Por isso que eu digo que é preciso arriscar, né? E a intenção de mostrar isso é exemplificar que quanto mais informação você tiver, quanto melhor formado você for, e maior variedade de conhecimento de estilos, de técnicas composicionais, evidentemente que mais opções de trabalho você vai ter. E vão te proporcionar fazer tanto música de concerto, quanto música aplicada a cinema, quanto canção, né? Evidentemente que para fazer isso você tem que, em primeiro lugar, se disponibilizar, né? Aceitar o desafio, arriscar, né? E, por outro lado, também exercitar, né? Se exercitar nisso. Ô, Tim, isso que você falou agora responde à pergunta da Luciana, que eu estou colocando aqui no vídeo, né? O que você considera hoje os maiores desafios para o compositor? Olha, eu acho que hoje a gente tem uma situação que não tinha até, digamos, a década de 90, que é o advento não só da internet, como da tecnologia de uma forma assim, muito maior, né, do que antes, né? Eu, por exemplo, sempre fui adepto do uso dessa tecnologia na música, né? Desde a música eletroacústica, por exemplo, que eu fiz muito, desde a minha fase também de rock progressivo, né? Em que eu me encantava pelo sintetizador, depois o analógico, né, o trabalho de edição em fita de rolo, depois veio o sintetizador digital e aí veio o computador pessoal, etc. Quer dizer, eu acho isso tudo maravilhoso. O problema é que, digamos que o mercado musical, principalmente o da música comercial, ele passou a ser refém disso, né? Então, uma coisa é você utilizar a tecnologia, outra coisa é você ser utilizado pela tecnologia, é você se tornar escravo dela, né? Então, eu sempre fui um adepto do uso, mas do uso inteligente da tecnologia. Esse uso inteligente quer dizer o seguinte: você, no lugar de pegar um sintetizador, um sampler e tal, no lugar de usar um timbre imitativo, você cria, né? Eu sou a favor de você usar criativamente a ferramenta que você tem. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje do compositor é lidar com essa tecnologia, né, de forma a não se tornar escravo dela. Porque muitos colegas, eu observo isso, e tem também uma certa preguiça de muitos, né, de pular um conhecimento que eu acho que não deve ser pulado, né, que você precisa ter, como, por exemplo, de orquestração, né? Tem muita gente que começa a fazer coisas assim para soar como orquestra que não dão certo simplesmente porque o cara não conhece a orquestração. Se conhecesse, soaria melhor, né? É uma questão de saber usar, né? Por isso que eu falo de saber usar a tecnologia. Eu acho que uma coisa que eu vou acrescentar aqui, a sua postura, assim, o que eu percebo, né? Essa sua versatilidade, ela vem também com uma condição básica, que é o respeito, né? E o respeito, a condição básica é a ausência de preconceito musical, né? Assim, eu acho que isso aí é um dos seus motores, né? E isso que faz com que você tenha também tanta versatilidade e tanto campo, porque os campos vão se abrindo, né? Você vê, Exatamente. Entendeu? Você não está fechado numa questão só, numa possibilidade só, ou seja, sinfônica, ou seja, o arranjo popular. A gente vê essa pré-abertura com aquela exposição, né, da Comida para Todos, enfim, as várias situações que você apresentou aqui,
denotam isso, né? Você não é um cara que tem preconceito musical, né? Então, isso... Eu procuro não ter, porque eu acho assim, eu entendo até que vários colegas se dedicam a um determinado gênero, né? Se aprofundam num determinado gênero, estilo musical, né? Mas eu acho assim, acho isso positivo também, mas eu acho que a música é uma coisa tão fascinante e tão ampla, né? Eu me sentiria triste se eu fizesse uma coisa só, sabe? Eu me ficaria insatisfeito se fizesse só música de concerto, ou só música popular, ou só choro, ou só isso. Eu gosto de fazer as outras coisas, me sinto estimulado, né? E principalmente por aquelas coisas que eu não fiz ainda. Né? Aquelas que eu já fiz, né? Tudo bem, posso até fazer, né? Mas diga. Uma coisa assim que transparece para mim na tua música, não importa de qual gênero e tudo mais, mas é uma coisa de alegria, assim, uma coisa para cima. Você se diverte muito fazendo as suas composições? Ah, sim, totalmente. Eu estava, inclusive, escrevendo um texto, por acaso, hoje, do Blim Blim Blom para o ano que vem, uma fala que seria do bar, né? E ele dizendo isso, que música é brincadeira, e eu acho que muitos músicos pensam assim também, né? Você se diverte fazendo música porque é uma coisa que eu acho que, por isso que dizem tanto que estimula várias outras coisas, né? Na parte educativa, né? Porque tem tudo a ver, por exemplo, com matemática, né? E com várias outras coisas. Eu acho que é uma brincadeira, realmente é. Por isso que é o to play, né? É brincar com música, né? E tem uma vez que eu apresentei uma peça que eu tocava um sampler ao vivo, de eletrônica ao vivo, num festival de música contemporânea lá na UFRJ, acho que era o Panorama. E, obviamente, era uma coisa experimental. Aí, no final, uma senhora veio falar comigo e falou assim: meu filho, ouvi a sua peça, sabe que eu gostei? Eu falei: senhora, a senhora gostou? Porque parece música. Né? Aí eu falei: então já é alguma coisa. eu fiquei pensando, se parece, já é alguma coisa, porque tem umas que realmente não parecem, né? E eu sinto que é isso, você tem que, mesmo se você busca uma linguagem nova, e aí isso pressupõe um risco, né? Eu tento sempre estabelecer comunicação com o meu ouvinte, né? E não necessariamente agradando. Eu posso estimulá-lo de uma forma a incomodá-lo também. Acho que isso também é positivo, né? E deve ser feito, né? Mas, de alguma forma, eu tento estabelecer uma comunicação. Ao menos atiçar a curiosidade de alguma forma, né? E atingir emocionalmente por outras, né? Também, sim. Sim, é por isso que eu me interesso, por exemplo, pela criança. Isso, eu ia chegar como ouvinte. Ia puxar esse assunto da criança, né? Porque grande parte da tua composição é voltada ao mundo infantil, né? Ao mundo... Sim, porque, assim, primeiro porque isso foi muito por causa de uma peça que eu escrevi para Maria Tereza, né? Que eu estudo para piano. Isso, a gente estava querendo lembrar o nome da peça e eu não lembrei. Estudo para piano. É uma peça de 89 que eu fiz para ela, e a intenção já dessa peça, uma peça curta, de pouco mais de 3 minutos, de tentar estabelecer, quer dizer, uma relação da pianista com o instrumento, ou seja, de forma que o piano reagisse. O que eu queria na peça é que o piano reagisse, quer dizer, pela interpretação, as pessoas, quando olham para o palco e veem piano, elas meio que aguardam uma resposta dele. Isso. Aí, depois disso, eu quis aprofundar essa experiência, e foi aí que eu achei que a melhor linguagem para isso era o teatro infantil. Foi aí que eu escrevi minha primeira peça, que é o Pianissimo, em que eu pude desenvolver essa ideia. E aí, de fato, o piano falava, porque saiu um ator de dentro do piano, como se fosse a alma do piano. Né? E a criança, o que eu acho muito estimulante é que a criança é sincera, né? Ela não tem os pruridos, né, do adulto, ela não fica preocupada com as reações, que a opinião dela, não, ela dá a opinião mesmo. Se não gostar, ela fala, ela reage, ela levanta, e torna-se, obviamente, um risco muito maior, mas isso que eu acho que é interessante, né? Fora o fato de ser importante
fazer música para as crianças, né? Mas música que estimule a criança, né? Uhum. Não aquelas músicas que ao contrário, né? Que muita coisa, essa música que as pessoas dizem que é música infantil, que para mim é infantilóide, não é infantil. Uhum. E as suas parcerias, né, também com grandes atores, né, também que entram nesse universo infantil, né, como a Estela Miranda, o Zé Mauro Brandt, né, com quem você fez dois trabalhos recentes muito importantes, né? O Zé Mauro a gente já fez, na verdade, 3 musicais, né? O Era Uma Vez Green, quer dizer, eu fiz primeiro um trabalho com ele do Cantos, Contos e Calantes, que eu fiz os arranjos de uma música. Uhum. Depois fizemos Era Uma Vez Green, o Pequeno Zacarias e Macuru, né? Que praticamente são óperas, né? São todas absolutamente cantadas, né? Tem pouquíssimas falas, né? E aí é mais uma demonstração de que o ouvido da criança, na verdade, isso que eu sempre insisto nessa tese, ele é muito melhor do que o nosso. Ele está menos bombardeado, sabe? Ele está menos viciado do que o nosso ouvido, né? Ele está menos cansado. Por isso mesmo é que não se deve apresentar qualquer coisa. Porque a criança vai completando o seu repertório auditivo com coisas que não estimulam o desenvolvimento dela. Mas, muito pelo contrário, ela é muito mais capaz do que nós. E isso eu comprovei já na minha primeira ópera infantil, que foi a Orquestra dos Sonhos. Eu, quando falei para os colegas que ia fazer uma ópera infantil usando técnicas diferentes, além do tonalismo, eu usei dodecafonismo, atonalismo livre, minimalismo, tudo numa peça só. Aí disseram, pô, você é doido, isso não vai dar certo, né? E deu certíssimo, as crianças saíam da ópera brincando de canto falado, sem o menor problema, porque também não tinham que saber o que era aquilo, né? Elas não estão preocupadas em saber se é o atonal ou se não é. Elas simplesmente reagem ao estímulo, né? Então, enquanto adultos têm dificuldade, elas não. Diga. Eu não sei se você lembra que você me deu uma pilha assim, de DVDs do Brincando de Orquestra, porque eu quis levar lá para Angra dos Reis, onde eu dou aula lá na Universidade Federal Fluminense. Sabe que é um sucesso. Eu até hoje eu uso direto com as minhas alunas lá enfim, o conteúdo lá que tem no vídeo, a própria história, né, o DVD, que por um acaso eu estava presente no dia da gravação. Fico feliz. Muito legal. Tem um site, você sabe, né? Tem um site, exatamente. Eu tenho um curso à distância lá na UF que tem um link que joga a pessoa direto lá para o site para brincar de orquestra. Fala um pouquinho desse projeto, como é que foi? Bom, esse projeto, eu não me lembro já que ano exatamente que ele começou, acho que foi em 90, eu já não sei mais, acho que estreou em 2000, se não me engano, porque o DVD foi posterior. Ah, tá. O DVD foi depois. Eu compus graças a uma bolsa, que eu não me lembro agora se foi a Bolsa Vita, se foi aquela outra a bolsa que tinha na Secretaria de Cultura do Rio, né? Tinha da Rio Arte, né? Da Rio Arte, Bolsa Rio Arte. Eu não me lembro mais o que foi, se foi a Orquestra dos Sonhos, eu sei que foi a Orquestra dos Sonhos, foi um, e Brincando de Orquestra foi outro, né? E aí a intenção era essa, porque eu observei que o repertório que a gente tem didático ou é Pedro Lobo ou é o guia para jovens da orquestra, né, do Britten, que são obras maravilhosas, né, mas que estão dentro de um contexto europeu, né? Então eu quis fazer uma coisa voltada para a nossa realidade, por isso que a dramaturgia, a história são 3 crianças de uma escola pública, né? E toda vez que a peça é apresentada ao vivo, sempre é muito bem recebida, né? As crianças se divertem, né? É só uma pena que seja pouco apresentada, né? Poderia ser mais levada à cena, né? Mas a intenção foi essa, né? Entra mais nas programações. Entra mais nas programações da orquestra. Isso. A gente fala junto ao mesmo tempo. São os ruídos, né? Bom, gente, a gente assim, já tá se aproximando a 1h30, que é mais ou menos o limite do corpo, né, e da mente para ficar numa conexão dessa. Aí, não sei, Tim, se você
concluir o que você trouxe para falar para a gente, se você quer acrescentar mais alguma coisa em específico. Olha, na verdade, antes como teve aqueles problemas todos de conexão, né, eu iria fazer um percurso, narrar um pouco mais sobre esse percurso do desafio de estar diante de estímulos e desafios diferentes, né? E isso seguiu, inclusive na televisão, né? De escrever, porque você sabe que eu cheguei a alcançar a orquestra na Globo, né? Que o departamento musical, né? Eu fiz o meu primeiro trabalho lá, na verdade, em 83, né? Mas eu vim a ser, na verdade, contratado em 89 e fiquei por 30 anos. E as primeiras experiências que eu fiz, já em 89, 88, na verdade, 87 eu já fiz. Eu peguei a orquestra, né? Era uma orquestra de 100 integrantes, né? Dos melhores músicos do Rio, né? E lá a coisa funcionava assim, você escrevia a grade, né? Mandava a grade, e o próprio departamento marcava a primeira gravação de base, depois e dizia assim, olha, dia tal você grava base, dia tal você grava cordas, dia tal você grava metais, né? E eu cheguei a ver ali, além do Radamés, Cipó, Alceu Bocchino, né? Geraldo Vespar, que outro dia fez uma live maravilhosa ali com o Sérgio Sarraceni no Festival da Musimagem, né? Então tinha ali uma música pulsante que era muito interessante, né? Eu tive muita sorte de ainda alcançar isso, né? E isso assim me levava a desafios, como por exemplo em alguns quadros do Chico Anísio, que a música era ao vivo, eu escrevia a grade e lá ele resolvia mudar a ordem das coisas. Aí eu falei, não, tudo bem, então peraí, deixa eu reescrever o arranjo, né? Falei, então tudo bem, então a gente grava uma outra coisa aí, senta aí e faz. Aí eu sentava lá, escrevia a grade de novo, copiava as partes de novo e a gente gravava, né? Então tinha um artesanato, assim, que infelizmente se perdeu, mas que, por outro lado, ele também é retomado hoje em dia, eu acho, que em outras esferas, até mesmo lidando com a tecnologia, né? Então, eu só lamento que os músicos que gravavam tanto naquela época não estejam gravando mais, né? E hoje a gente agora tem que também procurar formas alternativas, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui no Parque Beto Carreiro, vocês viram aí esse trecho do Hot Wheels, né? A gente ficou curiosa para saber o que você está fazendo no Beto Carreiro. Brincando, né? Não, pois aqui eu estou fazendo dois trabalhos grandes, né? De grande envergadura. Um é esse, do Hot Wheels, que a música já está pronta, mas eu vim aqui para ver como é que ela está, né, rolando. Isso é uma arena enorme para 3.000 pessoas, eu acho, em que eles fazem uma atração de 45 minutos de malabarismo com os carros, né, como vocês viram. Mais adiante ali, eles andam em 2 rodas, eles entram em bola de fogo, tem explosão, é um negócio, uma doideira. E o desafio ali foi fazer música para um ambiente, obviamente, aberto, com muito ruído, né? Então, foi a primeira coisa quando me chamaram, que eles queriam substituir a música que veio de lá, né, junto com a atração, que era uma música muito monocórdia, né? Era um power trio tocando mais ou menos no mesmo beat, né? E eu falei, olha, isso aqui é o que não está dando certo por isso, porque primeiro que as pessoas saem sem uma memória auditiva da atração, né? Ou seja, no meu entender, eles têm que guardar alguma coisa, e essa coisa é a melodia, né? O que imprime, que as pessoas guardam, é uma melodia. Então, eu fui fazendo isso, ou seja, cada trecho daqueles ali, ele tem um looping. Então, eu programei de forma, quando eu mostrei para eles, eu fiz no teclado, como um sampler, né? Então, o sonoplasta, quando ele vê, porque ele não, cada dia é um tempo diferente, né? Muda a cada dia, né? Então, ele vai assistindo a cena, se o carro se movimentar de tal forma, ele troca para o evento seguinte, né? Então, são 94 eventos diferentes, né? E para gravar isso, né, eu fiz para essa base, né, de power trio, com guitarra, com baixo e com cordas, né? Não sei se deu para observar ali, mas você tem uma orquestra de cordas. Então, a princípio, eu ia gravar essa orquestra de cordas direto, como eu sempre gosto de fazer, né? Em geral com 40 músicos, mas não foi possível.
Então eu tive que fazer em subnaipes, né? Eu gravei primeiro violino, depois todo mundo saía do estúdio e aí desinfetava lá, higienizava o estúdio, depois voltava ao segundo grupo, fazendo segundo violinos e sucessivamente viola, cello e contrabaixo. Que não é o ideal, mas foi o jeito possível de fazer dentro dessa circunstância atual, né? É curioso essa mudança, né, dos encontros, e você passa a ter encontros agora virtuais e às vezes encontros só auditivos, né? Você não tem mais a presença das pessoas, como a orquestra, né? Você herdou aí uma linguagem, uma prática, né, que vem da Rádio Nacional, né, dos grandes maestros. Você ainda pegou isso, ainda conseguiu passar isso adiante, né, de certa forma, né, com as suas aberturas, que maravilha! As possibilidades que você criou a partir disso, né? Que maravilha usar músicos, né? Usar músicos ao vivo, de verdade, né? Num artista eletrônico, né? Sim, isso é uma coisa que eu já há muitos anos eu mantenho como assim, primordial. Eu não faço música mecânica gravada que eu posso fazer ao vivo, né? Eu só abri uma exceção em 2017 para uma situação de amigas que precisavam fazer uma peça e que não tinham dinheiro nenhum e tal, mas assim, a princípio eu não faço, nem que tenha um músico, sabe? Pode ter um, mas tem que ter, né? E vocês podem ver que nos musicais, como por exemplo esse infantil que vocês viram, tem 4 atores e 4 músicos. Quando o diretor ou o produtor chega assim, não, mas é muito caro, eu falei, então põe os músicos ao vivo e põe os atores gravados. Eu falo assim, grava os atores e põe o vídeo aí. Porque a classe. Porque de repente vai ver que um ou outro gosta da ideia, né? Porque eu acho que você tem que assumir uma postura, sabe? Senão as coisas vão piorar cada vez mais, né? Eu acho isso também. Acho que queria que você falasse, já que você tocou nesse assunto, falasse rapidamente assim, sobre esse seu envolvimento com esse tipo de organização, a Musimagem. Você fez parte, teve uma atuação, porque você estava fora do ar na hora que a gente falou, né? Você participou desse debate também, da criação do Conselho Nacional de Direito Autoral, né? E foi uma peça muito importante nessa parte. Então, todo esse tipo de organização também que influencia, de uma certa forma, eu acredito, na sua ideia sobre o ofício, né? Assim, então, a própria Musimagem, como que você faz parte da diretoria, ou fez, eu não sei qual é a constituição da diretoria agora, mas eu sei que você é peça fundamental ali, né? E são organizações em torno da música, então, como que isso você chegou a isso, enfim. Olha, eu acho que na verdade até uma influência que vem de berço mesmo, né? O fato de eu ser filho de músicos, de sempre ter observado aquilo que eu falei no início, como é que eu vou me encaixar, né, profissionalmente, qual vai ser meu nicho, ou quais serão os meus nichos de trabalho, né? De observar as dificuldades e a necessidade de cada um de nós atuar de forma ativa nisso, né? Não é só criando, mas é observando, né? Que eu acho assim, você como criador é coerente com a música que você faz se você interage com o seu entorno, né? Eu acho que não precisa necessariamente você ficar preocupado, não precisa usar temas brasileiros. Se você dialogar com o seu entorno, com o seu meio musical, vai ser natural, entende? Mesmo que eu fizer a música eletroacústica, ela vai soar de alguma forma brasileira. Por quê? Porque eu sou um músico brasileiro que vive o dia a dia e as dificuldades e as felicidades e benesses dessa profissão no Brasil, né? Tudo bem que eu tenho experiências fora, observo também como é fora, mas assim, o meu lugar é aqui, né? E então isso passa para aquilo que você cria, né? Eu acho que isso então vem desde lá de trás, né? E também porque aí é uma característica minha, eu não consigo muito ver, não fico quieto quando eu vejo injustiça, né?
Então, quando eu comecei a entender, por exemplo, o que era direito autoral, né, eu comecei a falar assim, não é possível que seja isso, porque eu, quando não entendia nada, os colegas chegavam para mim e falavam assim, olha, tem um monte de retido seu lá no ECAD. Eu falei, tem o quê? Retido. Eu não sabia o que era, né? Ah, tá. Eu falava assim, legal, eu vou ver, mas eu não sabia o que era, né? Aí, quando eu fui saber o que era e quando eu fui ver que realmente eu estava perdendo dinheiro, né, eu fui me inteirar e fui saber o que estava acontecendo, né? Então, a experiência, o ensinamento que eu tiro disso é que nós todos temos sempre que ficar atentos, né? Porque se a gente não batalha pelo que é nosso, os outros é que não vão batalhar. Exato. Não são as editoras e gravadoras multinacionais que vão ficar preocupadas com o músico. É o que a gente viu na questão do streaming, né? Se o streaming não fosse considerado execução pública, os músicos não iam receber, jamais. Iam considerar que uma música tem autor, tem produtor fonográfico, tem intérprete principal, mas não tem músico. A música veio do nada, né? Ia ser assim. E muitas coisas ainda não se recebem por conta da atuação dessas editoras multinacionais. Então, na verdade, quando a gente briga assim, e questiona ECAD e outras entidades, não é exatamente o ECAD que é uma entidade dos músicos. O ECAD foi criado a pedido dos compositores, né? Ou seja, o ECAD é dos músicos, é dos compositores, mas sim, a gente critica as forças que atuam dentro do ECAD, porque são reflexo do que existe, porque não é só o compositor que é o titular, né? A editora também é titular. Aí é que muda tudo, aí é que está o buziles da questão. Né? Então, a história do direito autoral no Brasil, por exemplo, é uma história de litígios provocados, basicamente pelas editoras, sobretudo as multinacionais. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue vislumbrar qual solução pode ser melhor. Por isso que a gente sempre defendeu, assim como vários colegas, como Frejá, como vários outros, como Ivan Lins, a volta do Estado, não para gerir o direito autoral, mas para fiscalizar, pura e simplesmente. Exato. Porque não podemos ficar sendo sempre prejudicados, né? Assim, já as condições já não são favoráveis de trabalho, o trabalho em si, né? Então, mais o que a gente produz em termos de registro e tudo isso que as pessoas consomem, né? A gente tem que ter a nossa fatia. Sim, né? Inclusive o streaming, inclusive agora nessa nova circunstância, né? Ou seja, a live tem que pagar direito autoral, de alguma forma, que recolhe, ou seja pelo YouTube, não sei o quê, mas a questão dos percentuais é que a gente tem que questionar, os percentuais que são praticados. Né? É verdade. Senão vamos voltar a regredir 100 anos, né? Digamos. Sim, volta-se para trás, né? Então, aquilo que foi conquistado lá atrás na França, né? No Droit d'auteur, que eles chamam e tal, né? Não foi à toa, né? É verdade. Gente, a gente já deu agora 1h30. Queria perguntar se a gente pode começar a encaminhar para as despedidas. Se tem alguma coisa... Bom. Ué, vocês é que sabem, eu tô aí para o que der a ver. Com todos os percalços, né? Que foi essa live aqui, mas faz parte, né? Numa próxima. Bom, você está, de certa forma, te antecipando uma coisa, vou até antecipar aqui, que essa série de webinar também vai virar podcast, então a gente vai, depois de acabar as 20, né? As 20 webinars, a gente vai, então, botar lá numa plataforma dessa daí de streaming, vai ter que ser, né? Os podcasts, o pessoal que prefere, né? Que gosta. E tem, não sei se você viu, Tim, tem a opção de gente te saudando aqui no chat, você não sei se você consegue ver. Não consigo ver, porque eu estou aqui no hall do hotel, em frente à árvore de Natal. Vivi Farias. E a tela está escura, na verdade, eu estou... Sim. Depois você olha lá o vídeo, os vídeos ficam todos lá no canal do YouTube do Sindimuse, então, depois se tiver curiosidade de ver as saudações,
As pessoas claro. que querem bem, te admiram, estão aqui falando... Com certeza, obrigado. Vou ver sim, com certeza. Eu lamento essa circunstância, mas não teve jeito. A gente tentou de tudo aqui. Não, o bom é que realmente... você está exercendo o seu ofício aí, né? Isso, exatamente. Aqui o mundo não parou, o mundo está em pandemia, mas não parou. Nós conseguimos fazer. Não, inclusive os dois trabalhos, esses aqui, os dois têm músicos, né? O outro, por exemplo, é um musical, né? Que ainda vou... Eu já fiz todas as músicas, vim aqui para ensaiar com os atores, né? E nesse musical específico, que é o maior do parque, não tem música ao vivo, porque eles não teriam aqui no Sul condições de fazer. Mas nas outras atrações do parque, todas que são assim com atores ao vivo, todas têm música ao vivo. Grupos de 4, de 5 músicos, às vezes de mais, né? E isso é uma coisa que a gente tem que saudar também, né? Eu tenho uma sugestão para você, Tim. Abre uma franquia, Tim Rescala, e a gente vai espalhando esse... pelo país. Mandar um clone. Vai mandando, assim, olha, só tem que ter músico nesse lance aqui. Lei de escala, a lei tem que ter exigência, exige a presença de músicos no trabalho. Não, pois é. Mas eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Porque aquela história, se você insistindo nessa tecla, por isso que eu também insisto na tecla de não se gravar fora, música sinfônica, por isso que eu gravo lá com Heliópolis, né? E tenho tentado tornar possível gravar também no Rio, né? Mas veio a pandemia e complicou um pouco mais. Mas haveremos de conseguir fazer isso. Sairemos dessa, né? Sim, gente, sim. Então, em nome do Sindicato dos Músicos, agradeço muitíssimo a presença de vocês dois aqui, também duas pessoas que são da casa, né? Há mais tempo que eu, inclusive, né? Essa grande casa que é o sindicato. Aproveitem e passem a conhecer o Sindicato dos Músicos, os que ainda não conhecem, né? Uma organização centenária, né? Que briga muito pela categoria, né? Vai passando pelas ondas, como a gente falou no início, mas vamos passar por essa de novo ainda, né, Lu? Mas precisamos da presença das pessoas, não é isso? Exato, o sindicato ele só se faz com pessoas porque ele representa pessoas, né? Pessoas que querem ser representadas, né? Então, por isso que sem as pessoas não tem sentido algum, né? Bom, gente, Claro. eu vou terminar aqui, então, do jeito que é habitual, fazendo a propaganda do próximo webinar e soltando a vinhetinha de novo aí, porque tem gente que às vezes não viu no começo. Tá, eu quero só agradecer mais uma vez também o convite, deixar um beijão aqui para o Tim e para você e para os amigos que vieram. Obrigado, querido. Obrigado, Luciana. Obrigado, Andréia, a todos os colegas aí. Também foi um prazer. Estou à disposição. Na próxima, a gente melhora a conexão para rimar. Maravilha. Então, não vai embora não, vou botar vocês aqui embaixo, depois a gente se despede aqui nos bastidores, tá bom? E eu, enquanto isso, vou jogar aqui para vocês a propaganda na próxima sexta-feira, que a gente vai ter o Paulo Malaguti Pauleira, vai falar desse trabalho incrível que ele faz, vocal, né? Então ele deu esse título, Vozes do Pauleira, vai ser muito interessante o papo com ele. E para terminar, vou terminar aqui com a nossa vinheta e desejando um super boa noite a todos, a todas e a todas. Vamos lá, de Paulinho da Viola. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega é o mar.